Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula sobre aprendizagem. Uma coisa é certa, se você quer ser bom em alguma coisa, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa melhorar as suas habilidades. E a gente faz isso estudando. Infelizmente, eu tenho falado muito isso e vou repetir, vou continuar repetindo, que é, infelizmente, o sistema tradicional de ensino brasileiro é muito falho. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é buscar fora. A gente precisa aprender a buscar fora. Entenda, não estou falando para você largar o sistema tradicional de ensino, mas você precisa aprender a buscar fora, tá bom? Então, uma coisa que a gente não aprende nas escolas tradicionais é como aprender, como memorizar, como reter todo o conhecimento que a gente adquire. Então, essa aula é sobre aprendizagem e você vai começar a aprender, você vai entender como estudar de uma maneira assertiva para você reter todo o conhecimento adquirido, todo o conhecimento que você está buscando ali nas aulas que você está estudando, você vai aprender a reter esse conhecimento, tá? Como eu já falei, o sistema tradicional de ensino é falho. Qual que é a prova disso? Vou citar um curso só de exemplo, já para a gente entrar no conteúdo. Um exemplo é as pessoas que fazem faculdade de Direito. O que acontece? As pessoas estudam 5 anos, um curso de Direito. No final, para exercer uma profissão de advogado, de prestar concurso para delegado, qualquer profissão que exige essa faculdade, você precisa fazer uma prova, que é a prova da OAB. Então, você estudou 5 anos de Direito. No final, você precisa fazer a prova. Aí, para fazer essa prova, o que os alunos fazem? Os alunos fazem um cursinho para fazer uma prova. Prova essa referente ao assunto que ele estudou durante os 5 anos. Tá? Essa é a prova que o sistema brasileiro, o sistema tradicional de ensino brasileiro, é muito falho. Tá? Você estuda, mas não aprende. Tá? Então, existe uma diferença entre ser um estudante e ser um aluno. Aqui você vai aprender a ser um estudante. Você vai aprender a estudar. Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês o quão deficiente é o sistema tradicional de ensino. Vamos lá para a tela do meu computador. Isso aqui, anos atrás, vou mostrar, falar um pouco do passado para a gente chegar no presente. Então, anos atrás foi feita uma pesquisa, um teste de QI, que era muito feito antigamente. Hoje em dia acho que nem tanto. Hoje em dia tem um outro teste. A gente vai falar sobre esse outro teste. Tá? Então, antigamente foi feito alguns anos atrás, não me recordo a data, mas eu estou pegando isso aqui, retroativo, para eu mostrar a atualidade, se melhorou, se piorou. Então, vamos lá. Anos atrás fizeram um teste de QI em alguns países, né, na população de alguns países. Então, o teste de QI normal de uma pessoa com um teste de QI mediano, razoável, não é tão ruim, não é tão bom. É o QI 100. Então, a Inglaterra, a população da Inglaterra, a maioria tinha o QI 100. Os Estados Unidos tinham o QI 98, um pouco abaixo da média. O Brasil, a população, os brasileiros, um QI de 83, muito abaixo da média. Quem que estava acima da média ainda está? O Japão. Então, o Japão, a população japonesa, tinha um QI de 113, bem acima da média. Tá? Passaram-se os anos e será que isso aí melhorou ou piorou? Tá? Isso é uma prova que o sistema brasileiro, o sistema tradicional de ensino brasileiro é falho. Por isso a gente precisa sempre buscar fora. Você quer ter sucesso na vida, você quer ter um bom emprego, você quer ser um empreendedor, então você precisa buscar conhecimento fora, porque infelizmente o sistema tradicional de ensino não te prepara para ter sucesso na vida. Vai me perdoar, ele te prepara para ser um escravo, tá bom? Então, você quer sair fora dessa bolha? Então tem que fazer exatamente o que vocês estão fazendo, buscar conhecimento fora. Pessoal, essa é uma crítica ao sistema tradicional de ensino, que é ultrapassado, é retrógrado, tem mais de 200 anos, tá? Então, não é uma crítica para os profissionais. Os profissionais são excelentes, eles fazem
o que eles conseguem com as ferramentas que ele tem, só que infelizmente não são eles que não são os profissionais que determinam as regras, os professores. O seu professor é fantástico, ele trabalha com uma limitação do governo e mesmo assim ele entrega para você o melhor conteúdo que ele pode. Aqui ele pode, porque infelizmente ele não pode te entregar muita coisa, ele tem uma limitação também, tá bom? Então, o teste de QI foi feito há alguns anos atrás. Hoje, não tem fazem também o teste de QI, mas tem um outro teste. Vamos ver se está aqui. O do PISA. Já ouviu falar nesse teste do PISA? Então, hoje, para avaliar o nível de ensino dos países, é feito o teste do PISA. Como que é feito esse teste? É um teste que é aplicado em 70 países. 70 países. Qual que é a colocação do Brasil, dos alunos brasileiros? O PISA é um exame que é feito de 3 em 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, aplicam esse teste em 70 países. Tá? Em alunos que estão concluindo o ensino médio com 15 e 16 anos, em torno dessa faixa etária aí, 15 e 16 anos. Tá? Qual que é o resultado do Brasil no exame PISA? O Brasil está em 4º lugar no último exame PISA. Em 4º lugar, eu vou rir para não chorar, tá? Porque em 4º lugar de trás para frente, ele está em 76º lugar, o Brasil, no último exame PISA. Isso é uma vergonha. Um país rico, do jeito que é, um país grande, o Brasil é enorme, tá? E uma colocação dessa realmente é uma vergonha, tá bom? Como que a gente faz para melhorar isso? Busca fora. Então a gente precisa, por conta própria, buscar conhecimento fora do sistema tradicional, tá? Se você está vendo essa aula, você é pai, você é mãe, você precisa direcionar o seu filho para buscar conhecimento fora do sistema tradicional, se você quer que seu filho seja alguma coisa, se você quer que seu filho tenha algum sucesso na vida, tá? Então é preciso buscar fora, tá bom? Isso é uma vergonha. 76º no exame PISA, um exame mundial com 70 países. O Brasil ficou em 4º, só que de trás para frente. De trás para frente, tá? Uma pesquisa mostra que jovens brasileiros não sabem diferenciar o que é um fato do que é uma opinião. Tá? Uma pesquisa mostra que 67% dos jovens brasileiros não sabem diferenciar o que é uma opinião do que é um fato. Tá? Isso também é grave, tá bom? Porque os jovens eles estão buscando informações aonde? Tá? Tem jovens que estão sendo educados por TikTok, pelo Reels do Instagram, tá? Por jogos. Então a gente precisa abrir as portas do conhecimento para os nossos filhos. Tá? Não é TikTok que vai educar o seu filho, não são jogos. Tá? Essa geração, pessoal, essa é, em toda a história da humanidade, essa é a única geração que tem o QI inferior da geração anterior. Entende? O quão grave isso é? Então, até hoje, em toda a história da humanidade, até hoje, sempre a geração mais nova tinha o QI superior da geração anterior. Um QI, o que é QI? É quociente intelectual. Então tinha um intelectual mais avançado, mais aprimorado do que a geração anterior. Essa é a primeira geração. Com toda essa informação que a gente tem acesso hoje em dia, coisa que não tinha antigamente, mesmo assim a geração de hoje tem o QI inferior do que a geração anterior. Essa é a primeira vez em toda a história da humanidade que isso acontece. E isso é muito grave. Então por isso a gente precisa ficar atento, tá? Porque hoje os jovens têm acesso a vários tipos de informações de forma até gratuita, tá bom? Inclusive essa aula aqui, acho que ninguém está cobrando nada por essa aula, acredito que não. Alguns terão acesso de forma gratuita. Então, o jovem tem acesso, só que eles não acessam, né? Eles ficam na internet, eles usam a tecnologia somente para coisas fúteis. Então, a gente precisa se atentar a isso. A gente precisa
se cuidar, eu preciso me cuidar, eu preciso buscar conhecimento por mim. Se eu sou pai de 2, né? Tenho, por enquanto, de 2. Brevemente eu espero ter mais. Então tem o Enzo, tem a Alice, o Enzo de 13 e a Alice de 4 anos de idade, e a gente precisa direcionar os nossos filhos para buscar conhecimento fora do sistema tradicional. Tá? E não basta só buscar, porque no sistema tradicional ninguém nos ensinou a estudar, então a gente precisa também aprender a estudar, tá bom? Esse aqui que está aparecendo na tela aqui agora, são os 4 níveis de aprendizagem, então a gente precisa aprender a estudar. Os 4 níveis de aprendizagem. Qual que é o primeiro nível de aprendizagem? Deixa eu colocar aqui, calma, deixa eu achar a apresentação. Voltei, geração. Deixa eu centralizar isso aqui, beleza. Agora ficou top. Então, esse aqui são os 4 níveis de aprendizagem, tá bom? A gente precisa elevar a nossa aprendizagem para o nível 4. Tá? Todo mundo inicia no nível 1. O nível 1 é o inconsciente incompetente. Por que esse nome? Por que inconsciente incompetente? Tá? Quando você não sabe uma coisa, você nem sabe que você precisa aprender. Por exemplo, Paulo, eu não sabia que eu precisava aprender a aprender. Então, nesse assunto, você hoje era um inconsciente incompetente. Tá? Inconsciente incompetente. A partir de agora, você já passou para o nível 2, que é o inconsciente, mas já um incompetente, mas já consciente. Tá? Então, nível 1, incompetente, inconsciente. Nível 2, incompetente, mas já consciente. Como assim, Eudon? Eu já tenho consciência que eu sou incompetente nessa área, que eu preciso buscar conhecimento, tá? Então, você subiu de nível. Então, agora você vai começar a estudar sobre aprendizagem. Então, você vai ser um competente, mais consciente. Esse é o nível 3. Competente, mais consciente. Como assim? Eu aprendo de forma consciente, eu faço as coisas, eu adquiri uma habilidade, mas ainda eu faço isso de forma consciente. Beleza, já está bom, mas ainda precisa melhorar. Porque você precisa elevar esse seu conhecimento para o nível 4, que é o competente inconsciente. Como assim? O competente inconsciente é quando você elevou a sua habilidade ali para um hábito, tá? Então, é uma habilidade que já está nos seus gânglios basais, tá registrado aí no seu cérebro, e você faz de forma automática. Vou dar um exemplo aqui, Quando você começa a dirigir, você começa no nível 1. Às vezes você não sabe, tem que trocar marcha, tem que pisar na embreagem, você começa no nível 1. Tá, comecei a pesquisar, agora eu vou tirar carta, meu pai vai ensinar, eu vou para a autoescola. Então, o nível 2, o IC, o incompetente, mas já consciente. Então, agora já sabe, você vai trocar a marcha, você tem que pisar na embreagem, então você vai aprendendo. Aí você eleva para o nível 3, que é o competente consciente. Como que funciona o competente consciente? A hora que você vai mudar a marcha, por exemplo, quem está no nível 3 vai mudar a marcha e vai fazer isso aqui, ó. Vai mudar a marcha e vai olhar para ver em qual marcha está colocando. Esse é o nível 3. Quem já dirige há algum tempo já sabe como que funciona o nível 4. Você dirige de forma automática. Isso aí é tão automático que às vezes você está fazendo um trajeto, por exemplo, do trabalho para sua casa, você foi de forma automática. Já aconteceu com alguém, eu tenho certeza, se você dirige há algum tempo, já aconteceu com você também. Você, por exemplo, vai de casa ou do trabalho para casa. Aí no meio do caminho, você precisa passar em algum lugar para pegar alguma coisa, alguma encomenda. Como você já está tão acostumado, isso aí já está no nível 4, competente e consciente, tanto a forma de dirigir quanto o caminho que você pega, o que acontece? Você só vai lembrar que tinha que passar no local quando chegar na sua casa. Porque você fez o trajeto todo de forma automática. Tanto dirigindo, você não olha mais para a marcha, para trocar a marcha, para a embreagem, você não presta mais atenção nisso. Quanto no trajeto também. O trajeto também vira automático. Então isso entrou no nível 4.
tá? É o consciente, é o competente inconsciente. Então, tudo que a gente for aprender na vida, a gente precisa elevar para o nível 4, tá? Para a gente fazer de forma automática. Então, com o estudo, não é diferente. Através dessas aulas, você vai aprender como elevar tudo que você aprende para o nível 4, tá? Você vai aprender a memorizar, a reter o conhecimento, você vai aprender a usar essas habilidades que vocês vão adquirir em qualquer curso que você estudar de forma automática, tá? Isso é muito importante, pessoal. Tem gente que estuda, eu já falei isso, vou repetir porque é importante, tem gente que estuda durante 15 meses um curso. Quando termina o curso, não lembra do que aprendeu no começo. Às vezes, hoje não lembra do que aprendeu a semana passada. Quando acontece isso, o que está acontecendo? Eu estou jogando meu tempo fora. Eu estou estudando e não estou aprendendo, não estou retendo conhecimento. Tá? Uma coisa que acontece muito, as pessoas vão fazer uma prova, o que elas precisam fazer? Estudar para a prova. Não existe isso. Se você estudou os 15 meses, 12 meses, 5 anos de um curso, se você tivesse retido o conhecimento que você estudou, você não precisava estudar para a prova, tá bom? Então vocês vão estar prontos quando não precisar estudar para a prova. Através dessas aulas, vocês vão aprender a aprender. Tá? Vocês vão ver que futuramente vocês não vão precisar estudar para a prova, porque vocês reteram todo o conhecimento que vocês tiveram acesso, tá bom? Esse curso é um dos mais importantes que vocês vão participar na vida de vocês. Essas aulas sobre aprendizagem, sem dúvida nenhuma, serão as aulas mais importantes das vidas de vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Já entrando no conteúdo. Então aqui, ó, como estudar? Estudar pouco. Por que estudar pouco? Deixa eu voltar na tela, eu gosto de me ver na tela. Cadê? Estou aqui. Estudar pouco, pessoal. Por que estudar pouco? Tá? Quando a gente presta muita atenção em uma coisa durante muito tempo, automaticamente o nosso cérebro ele vai perdendo foco. A gente vai perdendo foco, isso é natural. Então, quanto mais tempo você passar estudando, menos atenção você vai dar. Então, o que eu aconselho aqui? Existe uma técnica de estudo que é a Pomodoro. Vocês conhecem a técnica Pomodoro? Acho que na próxima aula eu vou colocar aqui. A Pomodoro funciona de 20 em 20 minutos, tá? Então, a Pomodoro é basicamente assim. Você estuda 20 minutos, dá uma pausa de 5. Tá? Nessa pausa de 5, você faz qualquer outra coisa que não tem relação ao que você estava estudando. Tá? Com isso, você oxigena o seu cérebro. Então, a hora que você voltar, você vai estar iniciando do zero. Você vai conseguir prestar muito mais atenção. A técnica Pomodoro é muito bacana. Tá? Então, você pode fazer de 20 em 20 minutos ou você pode fazer de 50 em 50 minutos. Tá bom? Eu, como já estou mais habituado a estudar, já tenho esse hábito, então eu faço a pausa de 50 em 50 minutos. Você está estudando, a maioria que está tendo acesso a essas aulas, estão estudando em uma plataforma de ensino. Então ali, a não ser quando for as aulas ao vivo, que daí dura 2 horas, aí você precisa estar presente, prestando atenção durante as 2 horas. Dom, são aulas gravadas, então faz uma pausa de, no mínimo, estuda no máximo 50 minutos. Estudou 50 minutos, faz uma pausa de 10 minutos, oxigena o seu cérebro ali, faz outra coisa que não tem relação nenhuma sobre o que você está estudando, dá essa pausa e depois volta, tá bom? Então sempre dê essa pausa. Normalmente quem está estudando online, às vezes tem acesso ali a conteúdo para estudar o dia inteiro se quiser. Tá? Mas não faça isso porque você vai desperdiçar o seu tempo. Você precisa oxigenar o seu cérebro, tá bom? Precisa oxigenar. Então, dê uma pausa. No começo, eu comecei com a técnica Pomodoro, fazia pausa de 20 em 20 minutos. Hoje, eu já faço de 50 em 50. Tá bom? Pode começar fazendo de 20 ou pode começar fazendo de 50 em 50. Acho que vai dar certo para você também. Tá bom? Então, estudar pouco, como estudar? Estudar pouco, estudar todos os dias. Você precisa estudar todos os dias. Mais para frente, eu vou colocar algumas pesquisas aqui que os neurocientistas fizeram, que os psicólogos. Então, tem uma série de pesquisas aí. E como desenvolver habilidades, tá? Como transformar hábitos, mudar hábitos. Eu vou fazer algumas aulas sobre hábitos também.
Então, uma coisa que você precisa ter é o hábito de estudar, tá bom? Precisa estudar, ser um estudo efetivo, tá bom? Precisa ler. Então, estudar todos os dias. Paulo, eu não tenho acesso, eu estudo em uma plataforma, eu não tenho acesso todos os dias. Tá? Dá um jeito aí, pesquisa, tá? Às vezes usa outras fontes. Tá, mas quer desenvolver, quer que isso seja uma habilidade, quer ter sucesso nessa área que você está estudando? Então, estuda todos os dias, no mínimo 50 minutos por dia, no mínimo, tá bom? Então, estudar pouco, estudar todos os dias e estudar fazendo, tá? Você precisa estudar fazendo, anotando, fazendo anotações. Então, sempre que estiver estudando, Paulo, eu estudo online, pega um caderno, papel e caneta na mão, ó. Eu tenho aqui, ó, sempre papel, caneta na mão, marca-passo, marca-texto, marca-passo não, marca-texto. Papel sempre, ó, papel e caneta, eu sempre estudo anotando, tá? Precisa ser desse jeito, papel e caneta, porque quando você anota no notebook, faz anotações no celular, é diferente. Quando você aperta um botão de uma tecla, você ativa sempre a mesma área do seu cérebro. Quando você está escrevendo, é uma outra área. Então, o fazer manualmente te ajuda a memorizar de uma maneira mais efetiva também, vai te ajudar a reter o conhecimento. Então, estudar pouco, estudar todos os dias e estudar fazendo. Quando eu falo estudar pouco, pessoal, é um pouco todos os dias, no mínimo 50 minutos todos os dias, tá bom? Se for estudar mais do que 50 minutos, eu aconselho que estude mais do que 50 minutos, vocês vão sempre dar uma pausa, isso aí vai ajudar você a memorizar todo o conteúdo, beleza? Então, acho que tá bom por hoje. Como eu aconselho estudar pouco, então as aulas serão sempre em torno aí desse tempo. Quanto tempo de aula? Não consigo ver aqui, depois a gente vê. Beleza? Então essa foi a primeira aula. Na próxima aula a gente vem já com muito mais conteúdo para vocês, tá? Eu tenho muita coisa aqui para passar para vocês, para ensinar vocês a estudar da forma certa. Vocês vão aprender a aprender. Beleza? Abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.